Olá, nós estamos aqui no quarto vídeo da nossa série sobre medo e ansiedade. E hoje eu vim falar um pouco sobre filosofia, um pouco sobre trabalho também. No primeiro vídeo nós tivemos oportunidade de ver o conceito de medo, de ansiedade. No segundo vídeo nós falamos as espécies de medo. E no terceiro vídeo nós falamos de luto. O luto ele é necessário para que a gente venha a não sofrer o medo. A ausência da elaboração do luto, todas as vezes que há uma ruptura, uma separação, uma perda, nós precisamos vivenciar o luto. Ele tem 5 etapas e quando a gente não completa esse processo, nós ficamos, o sentimento, o sintoma que se apodera de nós é o medo. E se ele for muito constante, se ele nos visitar por muitas vezes, vai gerando em nós uma ansiedade. Vamos lembrar que por trás de todo ansioso há um medo. Não medo das questões circunstanciais, mas alguma coisa na sua história de vida que é uma ferida, que fica ali paralisada. Num momento de crise, essa ferida se abre e volta a sangrar. E aí eu queria convidar você a algumas reflexões. Existiu na época de Roma um imperador chamado Marco Aurélio. Ele era de uma corrente filosófica chamada de teoria epicurista. Os epicuristas, eles visavam um bem-estar, um bem viver. E eles muito rapidamente entenderam que para que a gente pudesse ser livre, pleno, tivesse uma vida abundante, nós deveríamos nos livrar do medo. Todo epicurista visava não sentir medo. E para isso ele tinha que se libertar da dor. Muitas vezes a dor ela vem associada a uma tentativa de controlarmos algumas situações incontroláveis. Alguns filósofos como Spinoza, Epicuro, Marco Aurélio entendem que pouquíssimas coisas nós somos de fato capazes de controlar. E aquilo que nos é permitido controle são as únicas coisas que nós devemos deter a nossa atenção e a nossa ação. Você já pensou? Quais são as coisas que de fato você controla? Você já pensou se por trás do seu medo há uma tentativa desumana de dar conta de coisas que você não consegue? Quando o seu filho vai para a escola, nada nos garante que tudo correrá bem pelo caminho. Quando estamos empregados, nunca sabemos quando seremos demitidos. Quando estamos com boa saúde, também não sabemos que dia que ficaremos doentes. E isso não deve ocupar o nosso pensamento. Porque à medida que essas coisas que são do futuro e não do presente começam a ocupar o nosso pensamento, nós começamos a sentir dor e a vida saudável vai sendo posta de lado. Se desejamos viver sem medo e sem ansiedade, precisamos diariamente nos concentrarmos no momento presente. Para que a gente se alegre, para que a gente saboreie a vida, para que a gente não sofra de forma desnecessária, nós precisamos estar conectados com o presente. O que eu aprendo com o filósofo Marco Aurélio? Ele, imperador de Roma, precisou enfrentar simultaneamente uma guerra e uma epidemia de varíola. E sendo assim, ele desenvolveu um método de escrita. Tudo que ele sentia, suas emoções, a forma como ele enfrentava os problemas, ele ia escrevendo. E aquilo ia compondo um diário. Todos os seus escritos viraram um livro que até hoje está à disposição de quem desejar, que se chama Meditações. Por que ele tinha essa prática da escrita? Essa prática é muito positiva. Ela organiza o nosso pensamento, ela nos desentulha, porque nós colocamos para fora tudo que sentimos e assim, com essa organização do pensamento, nós podemos chegar a conclusões
que se não tivéssemos esse diálogo interno travado, ficaria mais difícil. Muitas vezes, ao ler nossos escritos, nós vamos pensando com mais calma na realidade, na conexão que estamos fazendo com os nossos sentimentos e com a realidade que se apresenta a nós. Quando Marco Aurélio escrevia, ele usava a escrita como um espelho. O que ele desejava de fato é olhar para dentro de si, se perceber. Um dos salmos, o rei Davi, ele fala com a sua alma, e a alma é o lugar das emoções. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Ele conversa consigo mesmo. Lidando com muitas mulheres ao longo desses 2 anos, eu posso te garantir que quando nós estamos muito adoentadas, muito entulhadas, sem acreditarmos que existe um espaço de fala, de escuta, nós começamos a ter dificuldade de falar conosco mesmo. Começamos a ter dificuldade de julgar, de sabermos que ações são necessárias em cada momento. E aí eu quero te dizer que todas as tarefas, quando estamos com medo e ansiosos, se tornam profundamente cansativas. Não raro, uma mulher ansiosa é uma mulher cansada. O seu cérebro trabalha 24 horas por dia e o seu corpo não produz o resultado que ela deseja, porque o medo nos paralisa. Então, uma prática muito positiva é uma prática terapêutica da conversa, do diálogo, de você encontrar um espaço de se colocar. E algo que eu quero ressaltar nesse vídeo, para que você pense sobre isso. Muitas vezes, quando nós estamos com muito medo, paralisadas, todo o trabalho que fazemos se torna prejudicado. Seja você uma dona de casa, seja você uma profissional, parece que o seu corpo está num lugar, mas a mente está sempre no futuro ou no passado. Muitas vezes você fica sem lembrança, a sua memória falha, o cansaço é muito grande, você se sente sonolenta, tem dificuldade para dormir. Preste atenção no seu momento, no seu passo, no agora, através de práticas como meditação, oração, leitura da palavra. Tente se conectar com o momento presente. Isso tirará de você muitos medos. O olhar do futuro vai se aliviar. E muitas vezes nós trazemos conosco uma pressão que não é do outro, que não é do cônjuge, que não vem dos nossos pais. Aparentemente, vozes da nossa família, da sociedade, podem nos levar a um estilo de vida que nos torne ansiosos. Mas isso é algo que você tem que observar, analisar os seus hábitos e romper com alguns deles. A ideia de sucesso do homem do século XXI exige dele muitas coisas. Ele quer ser bem-sucedido na família, profissionalmente, espiritualmente, ter muitos recursos e ao mesmo tempo ter tempo para o lazer. A régua é muito alta, o nível de cobrança é muito alto. Quando você se depara com a sua humanidade, com a sua finitude, com a sua limitação, com a realidade de que você controla poucas coisas, quando você aceita ajuda, vive uma vida em parceria, quando o sucesso para você é um trabalho que colabora para a vida e não um trabalho que te dá dinheiro, ponto. Todo trabalho a serviço da vida, ele prospera. Então, se sua ansiedade diz respeito ao âmbito profissional, saiba que o primeiro passo decisivo e poderoso para você continuar as suas conquistas é caminhar, trabalhando para a vida, em comunhão com o próximo, em afinidade com o seu propósito, com o seu chamado, exercendo algo que ninguém pode fazer por você, porque você é um ser único. Tudo isso vai te dar prazer,
no seu dia a dia e vai baixar o seu nível de medo e ansiedade. Eu te espero no próximo vídeo.